Olá, olá, olá! Bem-vindos ao meu canal Plantas da Natália. Eu continuo a me chamar Natália, continuo a ter muitas plantas, continuo a gostar muitas plantas, continuo a gostar de fazer vídeos para vocês. Hoje é dia da festa. Que festa! Ontem o meu canal tinha 199 seguidores, hoje 200! Para vocês parece que, se calhar, olha, ela é maluca. Não, cada um seguidor que ganhamos, cada uma visualização que temos é uma luta para nós, é uma coisa, é uma festa. Se calhar quem tem muitos seguidores não está a ligar com isto assim, mas para quem começa o seu canal, para quem começa tudo de zero e ganha um seguidor um dia, depois de alguns dias outro, é realmente festa. Por isso acho que hoje os 200 seguidores para mim é mesmo muita, muita, muita. E agradeço todos os 200 seguidores, agradeço a minha família, agradeço os meus amigos, agradeço a minha mãe, agradeço quem está a me apoiar desde o início. E há, se calhar, quem não sabe ainda que eu tenho o meu canal, porque de início eu não sabia se vou continuar, se não. Mas eu adoro das plantas. Eu não vejo a minha vida agora sem elas. Eu acho que até meu marido não vejo a minha vida sem plantas. Eu falo sobre plantas, eu gosto de plantas, eu adoro olhar para elas. Eu acho que eu sou uma pessoa viciada das plantas, pode-se dizer assim. As plantas surgiram na altura quando eu não estava muito bem e depois comecei a comprar as plantas e olhar para elas e tratar elas. Comecei a substituir pensamentos negativos por pensamentos sobre as minhas plantas e acho que fiquei bem, fiquei melhor e agora qualquer coisa tu olhar para elas e tu sorrir. E 200 seguidores. Obrigada seguidores pela vossa companhia, obrigada pelos comentários, obrigada pelas visualizações, porque se não foram vocês, não sei se eu continuava, não sei se continuava. Sempre mais prazer fazer vídeos para alguém do que só fazer e não ver resultado nenhum, mas eu vejo o resultado e adoro fazer os vídeos e adoro mostrar as minhas plantas. Às vezes mostro nem minhas plantas, plantas de rua, plantas que eu gosto, que eu vejo, plantas dos meus amigos. Mas tenho muitas plantas, tenho o que para mostrar. E minhas plantas, o que é minhas plantas no geral? Minhas plantas no geral é suculentas, tradescâncias e colos. As minhas plantas no geral, plantas que têm muita folhagem, que têm folhagem como colos muito colorida e suculentas, muitas suculentas mesmo, mas menos suculentas sem picos. Não gosto de picos, desculpem. Não tenho nada contra elas, mas tenho pouco espaço, não posso me andar entre picos, fico toda picada. Por isso, as minhas suculentas, na maioria, é plantas com mesmo muita verdura, com muitas folhas, adoro folhagem. E agora vou começar a fazer 3 vídeos por semana. 200 seguidores, tem-se fazer, acho eu, e acho que vocês merecem. Vou tentar fazer 3 vídeos por semana e vou fazer uma parte no price list que vai se chamar Observando as Plantas. E vou tentar falar de uma planta mais profundo. Vou escolher uma planta e vou falar sobre ela e como eu vou escolher a planta. Vou apanhar a planta, ponho planta e vou falar da planta. Pronto, hoje vou falar de uma planta fora de comum. Acho que esta planta, normalmente como nós ficamos apaixonados, né, para a planta, como para as pessoas, às vezes pela primeira vista, mas às vezes as pessoas dizem, olha, mais vale olhar para outra vez, sim? E acho que esta planta foi a mesma coisa. Comprei ela, recebi ela do Rosário. Rosário, obrigada. Recebi tradescância, mas como suculenta.
Ela é uma suculenta e ela enviou para mim ela. Pronto, na altura eu não tinha nada a ver com tradescâncias. Agora eu tenho mais do que 40 variedades lindíssimas tradescâncias. Mas na altura ela chegou a mim como uma suculenta. E para mim foi um pouco uma surpresa, como é uma suculenta e tradescância 2 em 1, como é possível, mas é possível. E agora eu sei que há muitos mesmo, bastante tradescâncias suculentas. Há umas mais suculentas, outras menos suculentas, sim? E, então o que quer dizer uma suculenta? Uma suculenta quer dizer uma planta que tem ou raiz, ou folhas, ou caule, bem grosso e bem suculento. A maneira que consegue armazenar nutrientes, água, minerais dentro das folhas, caules ou raízes, e daqui o nome suculenta, pronto, porque realmente suculentas têm folhas mais grossas e caules e às vezes raízes também, pronto, conforme. Tu agora sair da ideia de falar sobre esta planta. Esta planta hoje é minha heroína, vamos dizer assim. É mesmo. É uma planta que eu não fiquei apaixonada nesta planta de primeira vista, não. Por quê? Porque esta planta não é bem daquilo que eu gosto. Eu gosto de plantas com muita folhagem, eu gosto de muitas folhas, túminas tintas para as flores, pode-se dizer assim. Quando há flor, há, mas quando não há, a folhagem não pode faltar. Tem de ter muitas folhas mesmo para eu gostar da planta, pronto. Então esta planta é uma suculenta, não estava nada assim com muitas folhas e pronto, tá bom, fiquei com ela, é mesmo por causa que é suculenta e tradescância. Mas de resto, eu acho que comecei a gostar dela agora quando ela começou a crescer e quando ela começou a ficar assim toda descabeluda. O nome desta tradescância é muito engraçado e muitas vezes eu não lembro o nome das plantas. A maioria das plantas eu não lembro o nome, pronto, e não me vou partir a cabeça com nomes das plantas. Acho que daqueles nomes que a pessoa quer lembrar e consegue lembrar, elas logo entram na cabeça e nós conseguimos lembrar o nome. E depois às vezes há plantas que não se consegue lembrar, pronto. Já uma vez desisti de fazer um vídeo porque estava a ver escrito o nome da planta e estava várias vezes a começar o vídeo e nunca consegui pronunciar o nome da planta. Então fiquei chateada, chateei-me e deixei de fazer o vídeo. E para a próxima fiz o vídeo sem o nome da planta. Por acaso o nome desta beleza e eu consigo lembrar bem e acho que nunca esqueço, não sei porquê, não sei, pronto, entrou. Nome científico desta planta, navicularis, Calicia navicularis, ou Tradescantia navicularis. É engraçado que tem muitos nomes e eu gosto muito quando o nome da planta tem a ver com a imagem da planta. E esta planta, vou mostrar para vocês ela por perto. Vejam como ela é. Esta planta, se eu vou dizer que ela é muito compacta, você não vai acreditar, sim? Mas vejam estas aqui partes, aqui, esta parte, aqui o raminho, parece uma folha, está dentro de outra folha. E aqui há muitos ramos assim, não olham para estes ramos aqui, não olham. Isto surgiu só mesmo agora ultimamente e eu depois vou explicar porquê ela é assim. Porque eu não sabia. Esta planta normalmente faz tipo um chapéu. Está cheia destas folhinhas compactas que uma entra na outra. E o que aparecem estas folhas? Estas folhas muito carnudas, mesmo muito carnudas, muito grossas. O tom verde claro acinzentado.
deste lado, lado à frente. Atrás, folha, tem, vou tentar mostrar, não sei se dá para ver, se calhar não sei se consegue ver já, vou tentar mostrar. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Aqui, parte atrás da folha tem um tom avermelhado, com algumas listrinhas, umas listrinhas claras, acinzentadas também, mas não é assim muito acentuadas. Esta planta é realmente as folhas dela muito grossas e eu vou dizer, tenho aqui apontado os nomes que as pessoas deram para esta planta. É mesmo pessoas, porque o nome é científico, que conseguimos encontrar no Wikipedia ou no Google, é mesmo Calicia navicularis ou Tradescantia navicularis. É família de camelienses ou camelinenses. Pronto, vou espreitar aqui o nome da planta. Pessoas chamam ela flor de dia, planta em cadeia, lágrimas de janela, planta em polegadas. Mas cá para mim, eu acho que naviculares não há nome mais certo. Porquê? Porque se vocês vão ver, aqui estas folhinhas, vou tentar mostrar, vou outra vez mostrar aqui o ramo, aqui, este aqui, por exemplo, parece, tem aspecto de um navio, e não sei se é daqui este nome, navicularis, não sei, mas eu por acaso gosto, e acho que o nome, parece que é um nome um pouco esquisito, mas é fácil de pronunciar e fácil de lembrar. Esta planta é nativa de México, é uma suculenta, então quer dizer que ela não aceita muita água. Ela até aceita água, bastante, só que depois ela tem que secar completamente, quase. Não é muito fácil meter aqui o dedo, como dizem às vezes, ou às vezes também eu digo, meter aqui o dedo para ver o substrato, não é fácil, nem por perto, por isso temos de ter um palito de madeira bastante comprido para conseguir ver o substrato, ou tentar aprender a fazer como eu às vezes faço. Olha, não é fácil tirar, não é fácil tirar. Mesmo por peso. Podemos pesar a planta quando ela não está regada, assim regar, ver. Depois regar ela, regar muita água, dar muita água. Até a água não vai sair aqui pela drenagem. Drenagem no vaso com esta planta é obrigatória, sem dúvida. Aqui debaixo eu tenho argila, por isso a planta com vaso não é nada pesada. Não é nada pesada, a argila é leve mesmo, e eu gosto de pôr argila debaixo. E depois aqui, substrato para suculentas, aqui já por causa substrato para suculentas, com alguma areia. E substrato tem de ser bem drenável mesmo, a água tem de sair e entrar e sair muito fácil, realmente, não pode ficar lá, porque se fica muita umidade, muito tempo, os raízes desta planta vão apodrecer, garanto. Como temos de regar esta planta? Temos de pôr bastante água, no verão muita mais do que no inverno, muita mais vezes, quer dizer. Vamos regar ela e depois deixar para a água escorrer toda e deixar a planta até ela secar, quase até o final. Quando o substrato fica seco outra vez, pronto, vamos regar outra vez. Não precisa pôr pingos de água, não precisa pôr só um pouco de água, depois outra vez um pouco de água. E borrifar da planta suculenta não adianta muito, porque ela quer beber, ela não quer estar só borrifada. E ainda por cima, se vocês vão borrifar a plantas, muita, demais, quer dizer, também às vezes faço, mas se você vai fazer isto demasiado vez, a planta, se tem muita folhagem, vai
criar entre a folhagem, pode criar alguns fungos, por isso não exageram nisto. E, às vezes também eu gosto de andar à volta das plantas e borrifar, mas de um lado não é grande coisa. Por isso, desde que a folha está limpas e lavadas, não vale a pena andar à volta dela. Porque este vaso aqui? É porque o vaso é só para ficar a planta no alto. Para ficar a planta. É o vaso, por acaso, o vaso dos árvores. E eu gosto do vaso assim para tradescântias. Porque tradescântias normalmente, tanto esta como outros, é plantas daquelas que descaídas. Elas de início, tipo, estar a rastejar, mas depois começam a descair e pender. E quando elas começam a ficar pendentes, imagina se o vaso foi aqui curtinho, pequeno, baixinho, a tua planta já ficava a rastejar no chão. Não, por isso acho que não. É mais vale pôr em cima de um suporte ou pronto, num móvel feito mesmo de propósito. Pronto, o que podemos falar sobre esta planta? Ela realmente é muito lindíssima. Esta planta, até um mês antes, estava completamente diferente. Ela estava muito compacta, mesmo, muito compacta. Uma folha em cima da outra folha e folhas bem grossas e folhas tipo como uma cera e parecem um plástico. As folhas não parecem folhas normais, é uma suculenta, parecem um plástico mesmo e parece que tem uma cera por cima. O verde não é mesmo muito verde, é um verde assim clarinho, prateado, como eu estava a dizer. E ela estava completamente compacta, tipo um chapeuzinho assim. Estas coisas começaram a surgir, estes ramos pendentes, começaram a surgir um mês, um pouco antes. E eu realmente não percebi o que é que se passa. Porque esta planta comigo só, não sei se meio ano, mais ou menos. Então, ela nunca tinha estas ramos assim. E eu comecei a ficar preocupada, comecei a pensar o que é que se passa com ela. E achei, primeira coisa, que esta planta estica-se por causa que tem falta de luz, luminosidade. Mas achei um pouco estranho porque ela realmente fica na rua, num sítio onde ela apanha bastante, mesmo bastante luminosidade. E bastante luz mesmo. Por isso achei um pouco estranho que ela estica-se, só que aqui partes daqueles que está perto de substrato, aqui no vaso, está mesmo compactos. E só aqui depois é que o ramo começa a ficar todo esticado. Uma folha longe da outra, 5 centímetros, é mesmo muita. E ela estica-se todos os dias, mais e mais. E pronto, quando eu não sei uma coisa, pergunto. Por isso, se vocês têm uma dúvida e eu posso ajudar, podem pôr nos comentários vossas dúvidas. Se eu consigo ajudar, ajudo. E vou tentar ajudar na mesma. Se não vou saber, eu vou perguntar dos outros quem sabem. Tenho amigas que sabem das plantas, tenho pessoas com quais, meninas, senhoras, que eu comprei plantas com elas, que tenho relação muito boa com elas, por isso qualquer dúvida eu sempre pergunto. Não sei, não consigo encontrar na internet, consigo perguntar às pessoas. E sempre é melhor porque pessoas têm prática e conseguem dar para mim uma resposta mesmo boa. Então eu perguntei a Rosário, que deu para mim esta planta, perguntei, olha Rosário, a minha planta está completamente esticada, está bonita, mas o que é que se passa com ela? Tem falta de luz? E ela diz, não Natália, não, esta planta vai ter flores, ela vai florir. Cada ramo que está aqui vai ter uma florinha. Não sei aonde, se vai ter no final, se vai ter ao pé de cada folha, não faço ideia, pronto. Mas é giro, porque é uma surpresa, vou ter surpresa e acho que agora vou esperar mesmo flores, porque dizem que a flor desta planta, do navicularis, só dura um dia. Por isso tá bom, não percam os meus vídeos. Quando esta planta vai florir, garanto que eu vou fazer o vídeo e vocês vão ver esta beleza. E
Deve ser uma coisa bem gira, mesmo que eu tu dizer que eu não gosto de flores, mas olha, uma planta assim, uma planta parece uma aranha, é uma planta fora de normal, uma planta fora de comum, uma planta completamente diferente do que outras plantas, do que outras tradescântias, porque eu tenho muitas e nenhuma daquelas que eu tenho parece esta, ou ela não parece elas. Eu sei que há tradescântias completamente diferentes, com folhas pequenas, maiores, folhas mais redondas, mais esticadas, folhas todas peludas, folhas lisas, pronto, caracoladas, realmente tenho muitas variedades. Mas esta é uma coisa completamente diferente e eu acho que esta planta merece não, ela já foi nomeada, esta planta foi nomeada, recebeu um prémio mérito de jardim, por isso a planta ganhou uma medalha, esta planta merece e acho que ela merece, e como ela reproduz-se, como propagar esta planta. Por causa eu deixei ela em paz e não fiz muitos vasos com ela, nem muitos nem poucos, nem fiz. Fiquei com esta planta para mim, tinha mais uma planta, dividi mesmo planta, partes com raízes já e vendi, pronto. E fiquei com esta planta para mim. Como ela reproduz-se? É cortar um pedaço do ramo, com algumas folhas, depois tirar folhas de baixo, para deixar um tronquinho, e pôr na terra úmida. E depois manter a terra substrato úmido até a planta não enraiza. Pronto. Também ela vai ter flores, ela vai ter florinhas e depois flor vai dar sementes. Podemos semear. Olha, eu não sou nada dos semear e dos sementes, só semeei colos, mas acho que esta planta merece ser semeada e acho que se ela quando ela vai florir, eu vou esperar pelas sementes e vou ficar com sementes para semear. Acho que esta planta realmente merece. Como eu estava a dizer, eu normalmente gosto de planta pela primeira vista. Acho que normalmente quando eu vejo uma planta, não sei aonde, eu quero esta planta. E quero esta planta e depois começo a sempre pensar na planta e começo a procurar a planta e finalmente eu sempre tenho daquela planta que eu quero. Normalmente eu sempre compro planta. Claro que eu procuro planta por um valor razoável, não vou comprar planta se eu quero já porque eu quero já, não. Eu normalmente compro a planta mais pequena e depois ela cresce ou procuro no sítio onde consigo pagar um valor razoável e normal. E o que eu queria dizer sobre isto tudo? Pronto, falar, agora já perdi-me. Olha aqui, tá bom. Quando ela vai ter sementes, eu vou mesmo semear ela. Vou semear ela e depois vamos ver. E não sei por acaso se cortar assim aqui e pôr na terra, se ela vai dar aqui um nó, onde há nó, não sei se ela vai dar raiz, isso eu não sei, e tenho pena a cortar, realmente tenho pena a cortar porque ela é toda linda, ela é toda bonita, vamos ver, é uma beleza mesmo, uma beleza do outro mundo, pode-se dizer porque ela não parece uma coisa normal, realmente, é fora de normal, e tem pouca informação sobre esta planta no internet, mesmo pouco, se tem também, pronto, acho que há vídeos na língua inglesa, não falo inglês, e na língua portuguesa há pouco, mesmo pouco. Pronto, daquilo que eu falei é tudo que eu percebi com planta mesmo na prática e algumas coisas que eu perguntei a Rosário, outras coisas que encontrei no internet, porque há alguma informação existe, e esta planta no inverno, como eu lembro, ela estava assim toda compacta e não estou a dizer que ela foi dormir, porque há suculentas que adormecem no inverno, não vou dizer que ela estava dormindo, só que ela estava assim, vamos dizer, calminha, não cresceu assim muita. Quer dizer que no inverno ela está
numa daquelas tipo meio dormir. Eu não deixo elas dormir muito, as plantas, mesmo que elas é daquelas que é para adormecer, porque eu gosto de regar plantas. Quem me conhece sabe que eu adoro regar as plantas. Tenho que ter muito cuidado para não matar algumas plantas, daquelas que não gostam mesmo assim muita rega. Pronto, não rego muito, e por acaso minhas plantas lindíssimas, mas já tinha altura quando estava a estragar algumas plantas por causa de rega. Não quero esquecer nada. O que posso dizer mais? Esta planta tem de ser fertilizada e adubada às vezes em quando. As suculentas não gostam de ser muito adubadas, isso também já sei, e uma vez por alguns meses chega e suficiente. Mais vale menos do que mais, não esqueçam essa parte. Mais vale menos adubo do que mais, porque a planta pode morrer, não é só, suculenta pode morrer, não é só por falta de água, não é só por excesso de água, é principal, o porquê pode morrer a suculenta é mais pelo exagero de água do que menos de água, mas às vezes também acontece regar menos porque pensamos que é uma suculenta, que ela não quer água e acabamos por quase não regar ou regar só um pouco e depois a planta fica desidratada. Por isso é 3 razões que a planta pode, 3 não, se calhar há mais, mas principais é excesso de água, falta de água e adubo demais. Por isso cuidado com o adubo, mais vale menos do que mais. E adubo, quando vocês vão comprar, o adubo NPK tem que estar escrito 10-10-10. Pronto, não sei, eu utilizo pouco mesmo adubo químico e adubos que comprados. Eu faço o meu adubo e gosto de coisas naturais, quem me conhece já sabe essa. Mas pronto, tá bom. Não sou também muito dos adubos, desde que uma vez tinha um zamioculca e comecei a adubar ele, quando não sabia nada ainda sobre plantas, estava lindo, lindo, lindo. Comecei, pus adubo, acho que exagerei. A planta começou a crescer com muita rapidez e depois de repente morreu. Pronto, eu acho que a causa da morte da minha planta foi mesmo o exagero no adubo. Por isso agora tenho muito cuidado com adubos daqueles comprados, adubos que é preferível menos do que mais. O que eu não falei mais sobre esta planta? Tenho aqui uns apontamentos para não esquecer de dizer uma coisa. Esta planta é suculenta, mas não metem ela no sol pleno, não metem ela quando é mesmo hora de almoço. A planta tem a apanhar sol algumas horas por dia, 3, 4 horas por dia, mas de preferência na parte de manhã ou na parte da tarde. Então ela deve estar um pouco guardada do sol, ou ao lado de uma parede, ou, pronto, ou debaixo de uma árvore. Ela pode estar não é na sombra não. Se vocês vão meter ela na sombra, ela vai esticar-se mesmo. Não estou a falar daqui desta esticação, não estou a falar daqui destas partes porque ela vai florir, não tem nada a ver. Estou a falar daqui destas hastas aqui. Se vocês vão meter ela na sombra, ela vai esticar-se toda. Ela fica toda assim e você não vai ver beleza nenhuma mesmo. Não vai, esta planta não vai ter graça, vai perder graça completamente. Por isso, dentro de casa, eu sou contra de suculentas dentro de casa, só eu. Mas não estou a dizer que vocês não podem fazer, podem pôr. Mas planta tem que ter suculenta, tem que ter um lugar onde ela apanha bastante luminosidade. Não deixam ela num sítio onde não há luz nenhuma. Qualquer suculenta, ela não vai morrer logo, mas com calma, vai lá. Vai mesmo morrer. Nem é só esta. Os outros suculentas também não conseguem viver muito tempo e cactos, isto é ainda pior ainda. Olha, elas é que precisam mesmo estar na rua e apanhar sol mesmo, sol direta, por isso cuidado. O que eu não falei, queria falar mais tudo para não esquecer uma coisa sobre
esta planta, já falei, pronto, a florzinha desta planta, em princípio, porque nunca vi, tem de ter a cor roxa, assim, e normalmente é sempre pétalas, 3 pétalas, isso é comum das todas tradescântias. Quem gosta dos meus vídeos, quem gosta das minhas plantas, quem gosta de tradescântias, colos e suculentas, seguem o meu canal e assim vocês não vão perder os vídeos que eu vou fazer. Vou tentar fazer 3 vídeos por semana. Agora tenho bastante vídeos gravados, pronto, para ter no caso quando não consigo fazer, por isso eu acho que vocês merecem e obrigada a seguidores. Obrigada a 200 seguidores. Obrigada, Helena. Eu sei que tu és seguidora 200. Encontrei uma amiga minha numa loja, no Lidl, ontem. E pronto, e mandei para ela o link do YouTube. E ela disse, olha Natália, tu fazer vídeos e estás a mostrar a tua cara? Eu digo, olha, pois tu mostrar a minha cara. E eu acho que está bom. A minha cara não interessa, ou interessa as plantas que eu tenho, por isso está bom. Eu acho que mostrar a cara, se calhar também, ela porque perguntou, porque se calhar ela conhece-me e sabe que não é bem o meu género mostrar a minha cara, fazer fotografias e isso tudo, sim. Mas não estou a dizer que a vida obriga-nos, mas nunca sabemos o que podemos esperar da vida e coisas acontecem às vezes. Por uma ou por outra razão, eu adoro plantas, eu gosto de plantas, sou viciada das plantas, falo das plantas, penso nas plantas, compro coisas para as plantas e tudo tipo isso, tudo que tem a ver com plantas, tem a ver comigo. Por isso aconselho, compram plantas, mas com uma moderação, com uma calma, não compram logo 100 plantas, compram 2, 3 plantinhas, habituam-se vocês delas e elas de vocês e depois continuam a comprar mais plantas. Olha, a minha planta é linda, tenho aqui uma tábua muito bonita, por isso estou a dar, gosto muito. Também foi comprada para as minhas plantas, pronto. Vou mostrar mais uma vez a minha beleza. Vou mostrar mais uma vez a minha beleza e se vocês vão seguir o canal, vocês não vão perder o vídeo quando esta beleza vai dar flores. Vamos ver. Como eu estava a prometer, vou pôr vídeos, mas no price list, no nosso canal há price list e vídeos assim, onde eu vou falar sobre uma só planta, vai se chamar, não sei como vai se chamar ainda, acho que vai se chamar planta do dia ou não sei, pronto, ainda não pensei nisto, vou ainda inventar como fazer, mas acho que vou fazer assim mesmo, não vou falar com várias plantas, só vou falar sobre uma planta que vou escolher e como eu já estava a dizer, vou apanhar colher uma e vou falar sobre ela, pronto, tá bom. Muito obrigada a quem assistiu o vídeo até o final. Se gostaram do vídeo, se gostaram minha planta, minha lindeza, põem gosto. Para vocês não custa nada e eu fico completamente contente. Você nem quer saber como eu fico contente com qualquer um gosto. E acho que esta planta merece o vosso gosto. Eu vendo plantas no mercado de abelharias. Quem está da minha zona, a zona Olhar ao Faro, Monte Carapaz, Fuzeta, Tavira, pronto, eu estou no mercado na Estói ou estou no mercado da Fuzeta, às vezes de quando, por isso é melhor deixar nos comentários e pronto, e combinar. Eu vou só quando me apetece, quando tenho muitas plantas pequenas, porque eu não vendo plantas grandes, vendo plantas grandes só por reserva, tu mesmo pessoas pedem, eu enraizo a planta, faço o vaso do tamanho que eles querem e depois eu vendo conforme, pronto, combino com a pessoa. Normalmente vendo plantas só pequeninos e tenho plantas lindíssimas. Ok, obrigada, não vou cansar vocês mais. Bom feriado, amanhã é dia 25 de abril. Bom descanso a todos e viva as plantas! Obrigada, tchau, tchau!